Corinthians, hein? Ai, Aqui, ó. Dinheirinho pra você pagar o almoço, você perdeu na aposta, tá? Pega aqui, tem até $1. Vamos dividir as coisas. Vamos dividir as coisas. O que é certo é certo. A gente tá falando zoando o Corinthians ou a gente tá falando da vitória do Internacional? De tudo. De tudo. Engole o choro. Ó, aqui pra você, ó. Aqui pra você. Ó, O que é isso? uma batata. Batata pra quê? Batata? Uma batata, a sua batata. Agora, o guia azul, Não, guia azul eu não pego, não. Guia azul. Não, feio pra caramba, tá louco? o galinho. Galinho eu pego, porque o galinho tá junto, a gente morre junto, velho. Nós tá juntão sempre. Ó o galinho. Galinho tá, Ó o tá galinho. junto. E hoje, não é? Vá com Deus, o amor ainda está aqui. Vá com Deus, vá com Deus, Pra mim não serve. vá com Deus, Fecha a porta. vá com Deus. É, mas também, se o árbitro tivesse dado o pênalti do Juan no jogo... Dá uma seguradinha que a mãe vai falar hoje aqui o tempo inteiro. Ó, engole o choro. Engole o choro. Engole o choro bonitinho, viu? Bem bonitinho. E é o seguinte, já é o Internacional. Engole o choro bonito, Denilson. Ó, hoje tem tome-tome pra você. Quer ver? É. Só no tome, o tome, o tome, o tome, o tome. Xandão dessa Agora é o seguinte. elas perdem a linha. Elas perdem a Fazer o quê, né? Já, Denilson. É, mas se o árbitro... Elas perdem a linha. Agora a gente vai mostrar como estava a Arena Corinthians preparada para receber o Timão, que acabou perdendo em casa após 32 jogos. Um dos maiores vexames Ai, da história do papai! Corinthians. Agora você pode falar. Ai, papai! Moiou, hein? Eles chegaram cheios de empolgação. Vai, Corinthians! No estacionamento da arena, o esquenta pra partida tava animado. Quero saber o seguinte aqui, vem cá, quem que organizou? Tem salgadinho, tem presuntinho. É o famoso barduzinho lá na Vila Maria. Como é que é? Me conta aqui. O famoso barduzinho lá na Vila Maria. Cadê o Zinho da Vila Maria, então? Zinho, chega aí. Vocês estão secando o São Paulo aqui no rádio, eu tô ouvindo, é isso? Vamos torcer pro tricolor, vamos todo mundo. Vai, tricolor, vamos todo mundo torcer pro tricolor. Vai, tricolor. Vai, tricolor. Brincadeiras à parte, a eliminação do São Paulo garantiu a festa em Itaquera. O que eles não sabiam é que aquela seria a única alegria da noite. Engole o choro, Denilson! Era hora de entrar no estádio, local onde o Corinthians não perdia há quase um ano. O Timão precisava vencer por 3-0, mas a confiança estava lá no alto. Vai ser 3-0 pra gente hoje. Tranquilo. Tá confiante assim também? Graças a Deus, 3-0 Corinthians hoje. Eu tenho certeza que vai ser 3-0. Quanto vai ser o jogo? 4-0. 4-0? Que é o que? Fala. Mas dentro de campo as coisas não funcionaram tão bem assim, não. O Corinthians até foi superior ao Guarani do Paraguai, mas errou todas as finalizações. As expulsões do Fábio Santos e do Jadson complicaram ainda mais a situação no segundo tempo. E no finalzinho, o gol do Fernando Fernandes enterrou de vez o sonho do bicampeonato. Nós pegamos um dia errado que o adversário fez um 2-0 e numa competição importante como é essa, às vezes ela te pressiona e quando tu não faz o gol no primeiro tempo acaba acontecendo o que aconteceu. 8 Libertadores, eu tenho 9 e sei que nesses jogos de mata-mata a margem de erro é mínima, mas tem que agora aguentar a pressão, as críticas, vamos colocar, em cima de que não conquistou. E aí é gemer, enrijecer o lombo
seguir o trabalho. Conversa jogada fora, né? Assim como o Cássio falou no primeiro jogo, ninguém jogou a responsabilidade para ele. Não é agora que foi expulso que a gente vai achar um culpado. A gente tem mania de tentar achar um culpado na derrota. E a gente já tem um grupo bem experiente e sabe lidar com esse tipo de situação. Óbvio que ninguém gostaria de passar por isso. Eu sei que eu vou ser cobrado mais para frente. Eu tenho essa noção. Mas o grupo, todo mundo já conversou, se abraçou e a gente ganha junto, a gente perde junto e é assim que a gente vai sábado buscar a vitória no Brasileiro. Quando a gente estava bem, vem muitos elogios, quando perde vem crítica. A gente joga um time grande, a gente tem que absorver o que a gente acha. Da minha parte, acho que a maioria dos jogadores, de repente, nenhum jogador falou que o nosso time era imbatível ou que o nosso time ia humilhar os outros times. Vimos uma grande campanha, isso é normal, o time vem muito bem, vem os elogios, mas acredito que isso não seja o fato de nosso time ter sido eliminado pelo fato de excesso de elogios. Futebol às vezes é assim, futebol na minha opinião hoje não existe mais favorito. Futebol que vale é ali dentro, quem jogar melhor vai ganhar, então a equipe deles jogou melhor e mereceu a vitória. Os salários atrasados também foram assunto no vestiário. Eles falam que essa questão financeira é nula e etc. E vocês fizeram questão hoje de avisar, comunicar os jogadores que conseguiram uma parte do empréstimo. Vocês acharam que isso faria diferença? Primeiro que não fizemos questão nenhuma, questão você que colocou. Nós estamos só cumprindo com a nossa obrigação de ir depositando aquilo que recurso que vai chegando, a gente vai pagando. É isso que aconteceu, já não é a primeira vez, é a segunda vez que eu faço isso e não é questão nenhuma, a questão é pagar. Isso é uma questão diária, minuto a minuto. Se fosse assim, a gente não teria nem classificado para a Libertadores, porque está atrasado desde o ano passado e ano passado também a gente correu, lutou, brigou, classificamos. Mesmo depois de tudo que aconteceu ano passado. No início do ano também estávamos com o salário atrasado e fizemos grandes partidas, então o problema não é esse. Eu acho que cabe agora ao Tite pensar o que a gente errou para poder ajeitar e para o brasileiro voltar a jogar bem, voltar a conquistar vitórias e aproveitar esse início brasileiro e tentar pontuar o máximo possível. Ah, vai, besta, vai! Olha o moleque ali me zoando. Vai tirar um barato antes de começar o jogo, vai! Agora, irmão, bota o moleque de novo aí. Engole o choro, Denilson! Engole o quê, moleque? Engole o choro? Engole o choro, Denilson! Engole o choro? Isso foi antes do jogo, hein, menino? Ô, menino! Menino! Dorme quietinho, pai. E o São Paulo? E o Corinthians? Ah, vai, moleque. Vai. O que aconteceu com o Corinthians? Que do melhor Moleque, falta de respeito esses moleques me zoando. Tá vendo como você produz reações, não é? Agora, o Corinthians começou o ano voando, literalmente. Invencibilidade, jogando bem, vencendo clássicos. Passou por cima do São Paulo no primeiro jogo da Libertadores. O que você tá rindo? Do menino ainda? Você tá rindo? Gente, você... Ai, olha o Elias. Aí, ó. Aí. Esse moleque tinha que gravar uma parada falando engole o choro, Elias. Esse moleque que falou pra mim aí, ó. Tinha que gravar isso aí, ó. Engole o choro, Elias. Isso aí foi quando perderam pro Palmeiras, ó. Perdeu pro Palmeiras, chorou pra caramba o Elias. O moleque tinha que gravar falando engole o choro, Elias. Mas enfim, fora a brincadeira, é muito mais vergonhosa a derrota do Corinthians do que a do Atlético e do que a do São Paulo, né? Vamos ser sinceros. Dá nem pra comparar. Pela dificuldade do confronto do jogo, né? Teve uma sonora de um diretor aí há um tempo atrás falando que tinha agradecido a Deus aí pelo confronto, né? De pegar o Guarani. O Guarani acabou surpreendendo, porque eu também não conhecia o futebol do Guarani e fez um bom jogo lá, conseguiram um bom resultado lá. E ontem na Arena Corinthians, um time taticamente perfeito. Fechou a... Os deuses do futebol estão lá em cima e eles sabem. Os do futebol estão lá em cima e eles sabem. É isso aí, mano. Veja como são as coisas. Se tudo acontecesse como estava previsto, se o Corinthians tivesse levado mais a sério o jogo com o São Paulo, primeiro, teria eliminado o São Paulo, o Guarani teria caído para o Internacional, poderia ter... Era o Universitário de Sucre. Não, calma aí, deixa eu cortar teu raciocínio. Se tivesse levado o jogo a sério contra o São Paulo, ter eliminado o São Paulo, também não é assim não, fia. Não. Tô dizendo o seguinte. Se o Tite tivesse planejado as coisas normalmente, o que ele teria feito? Do jeito que o Corinthians estava jogando, com o futebol que apresentava, poderia ter eliminado o São Paulo, sim. O São Paulo poderia nem ter passado para as oitavas. Não só não eliminou o São Paulo, como pegou o Guarani, achou que tinha
conseguido a melhor coisa do mundo, cantaram vitória antes do tempo, a gente sabe disso, você tem informações, Exatamente. Eu também, a gente conversa com as pessoas. Exatamente. Todo mundo nos bastidores estava ó. Feliz da vida, feliz da vida. Aí o Corinthians tomou sacode, como você fala, 2-0 no Paraguai. Fora os ameaços. E depois, ontem, o que aconteceu na Arena é um vexame. O que aconteceu na Arena com 2 jogadores expulsos, com a disciplina tática defensiva do Guarani, eles vieram pra cá administrando resultado. Posso abrir um parênteses aí? Deve. Os parabéns pra torcida no final do jogo. A torcida ontem do Corinthians teve um comportamento legal com os seus jogadores no final do jogo. Não é fácil pro torcedor, principalmente do Corinthians, que é um torcedor exigente, perder, sair ser eliminado numa Libertadores, jogando em casa. E ontem a torcida demonstrou o sentimento através de lágrimas, né? Não através de violência, como a gente já viu em outros vários momentos. Então, parabéns à torcida do Corinthians pelo comportamento que teve ontem e do seu time também. Que festa linda que a torcida do Internacional fez ontem no final do jogo. Daqui a pouquinho, Winder. Daqui a pouquinho. Eu só queria... Posso fechar o parênteses? Agora, fecha. Fecha parênteses. Agora, falando muito sério, o Corinthians, se a gente for pensar, Denilson, o time caiu muito de produção. Não sei se são os salários, não sei se, de repente, as pessoas acharam que o Corinthians era mais do que efetivamente era, não sei se é a qualidade do Guarani. Agora, quem seria o vilão dessa história, dessa eliminação, não só de ontem, mas dos 2 jogos? Renata, é difícil você encontrar um vilão. Acho que a equipe do Corinthians caiu num contexto geral de rendimento. Todos os jogadores caíram de produção. A gente viu o Emerson perdendo a cabeça num jogo importante, que era o jogo do São Paulo. Você acabou de citar e você teve uma leitura legal dessa história entre São Paulo e Corinthians. Era um jogador que poderia fazer a diferença ontem, pela experiência que tem em Libertadores, como ele cresce nesses jogos decisivos. Ontem o Emerson acabou não jogando. O Guerreiro teve um período da questão da dengue, de ficar fora. Jogadores caindo de produção como o Elias, que era um jogador, uma válvula de escape, não jogou bem. O Renato Augusto abaixo da média, Jadson abaixo da média. E aí quando você tem 4, 5 jogadores de qualidade que caem o rendimento desses jogadores, a equipe, é natural que a equipe sinta essa queda. Porém, o Corinthians é um time que tem um elenco muito bom. Apesar da eliminação da Libertadores, eu ainda vejo o Corinthians como um grande favorito para o Campeonato Brasileiro. Ainda mais agora. Você tá rindo do quê, mano? Eu tô falando barato sério, você tá rindo. Do que você tá rindo, mano? Eu tô falando um negócio sério aqui, você tá rindo, mano. Aquilo que está aqui em você. A gente vai falar mais de Libertadores, vamos falar do Inter, do Cruzeiro, do Galo, vamos falar do Corinthians, do Guarani, do São Paulo, não é? Agora o assunto é Copa do Brasil por aqui. Copa do Brasil, mas se o árbitro tivesse dado o pênalti no jogo do Luan... Engole o choro! E se falou igual a minha mulher agora. Santos 1, Maringá 0 é o assunto. Os empates cedidos contra o próprio Maringá e contra o Avaí serviram de lição ao Santos. É tudo a lição. Estamos precavidos quanto a tudo para conseguir fazer um grande jogo. 0-0 já seria suficiente para o Santos avançar na Copa do Brasil. Partida que teve público baixo, menos de 5 mil torcedores. Teve entrega de faixas pelo título paulista e homenagem a Elano pelos 300 jogos pelo clube. Agradeço a todos, que fizeram parte desses 300 jogos. Agradeço, obrigado ao Santos, eu estou muito feliz. Quando a bola rolou, deu para ter uma ideia